Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 30 de setembro, nós estamos recebendo com muito prazer a ex-deputada Maria Lúcia Prandi, educadora, cientista política do PT, Partido dos Trabalhadores, e o colega jornalista, professor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Marcos Vinícius Batista. Vamos conhecer agora as manchetes dos jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete Emancipação. Balanço traz números sobre arrecadação. Na Folha de São Paulo, Polícia Federal investiga propina de 52 milhões em trens de São Paulo. No Estadão, Nigéria atribui chacina de 50 estudantes a grupo islâmico. No semanal Boc News, tortos até quando? No Santa Portal, terminal da Embraport e estivadores firmam acordo de trabalho. No G1 Santos e região, mais de 1.000 pessoas fazem concurso em Praia Grande. No portal da UOL, Polícia Federal apura propina de 52 milhões em consultorias na área de trens de São Paulo. A revista Veja traz a manchete Educação do futuro agora. Cursos na internet que vão mudar sua vida. Chico. 8 horas e 8 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem. E a última pesquisa do IBOP sobre sucessão presidencial, publicada recentemente pelo jornal Estado de São Paulo, revela que a presidente Dilma Rousseff cresceu um pouco nas intenções de votos. Ela chega a 38% e amplia a sua distância em relação à segunda colocada, a ex-senadora Marina Silva, sem partido e que tenta organizar a rede Sustentabilidade, que desta vez aparece com 16% das intenções de voto. A diferença entre ambas é de 22 pontos percentuais. Em terceiro lugar, o senador mineiro Aécio Neves, do PSDB, com 11%. E em último lugar, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, com 4% das intenções de voto. Por esse cenário, por esse número, a eleição, se fosse hoje, não haveria segundo turno. E a presidente Dilma Rousseff seria reeleita presidente. É bem verdade que falta um ano para a eleição e 1/3 dos pesquisados pelo IBOP revelam que não sabem ainda em quem votar. Portanto, o jogo ainda está aberto. No programa de hoje, nós vamos falar sobre essa pesquisa, vamos falar de eleições gerais do ano que vem, mas vamos falar também sobre a eleição municipal do diretório do PT. Eleição que acontece no dia 10 de novembro e a nossa convidada de hoje, a ex-deputada Maria Lúcia Prandi, é uma das candidatas ao Diretório Municipal do PT. O outro é o arquiteto Rafael Ambrósio. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e movimento de balsas e estradas. Paula. A previsão para esta segunda-feira é de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 18 e 27 graus em Santos e a Tábua das Marés. As ondas podem chegar a no máximo meio metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito lento na chegada a São Paulo, no trecho de Planalto, entre os quilômetros 15 e 10 pela Anchieta e do 16 ao 12 na Imigrantes. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5, com as pistas norte para quem vai sentido São Paulo e as pistas sul para quem vem sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam tráfego normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/Enfoque Jornal. A reprise do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Chico. 8 horas e 11 minutos, este é o Jornal em Foque. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida entrevistando a ex-deputada estadual Maria Lúcia Prandi.
Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Aproveite a maré de felicidade. No aniversário da Macuco, compre um apartamento e ganhe um cruzeiro. Acesse o site, conheça os empreendimentos, faça um ótimo negócio e uma boa viagem. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 30 de setembro. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer a ex-deputada estadual, cientista política, educadora Maria Lúcia Prandi, do PT, Partido dos Trabalhadores, e o colega jornalista, professor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Marcos Vinícius Batista. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. O presidente da EMTU, junto com os prefeitos de Santos e São Vicente, visitaram um dos canteiros de obras do VLT. É o que vamos acompanhar na reportagem de Felipe Gôngola. A visita aconteceu na futura estação de transferência Conselheiro Nébias. O local é o primeiro a receber intervenções artísticas de 2 grafiteiros da região. Outras intervenções artísticas como essa aqui também vão acontecer nos canteiros de obras das estações de embarque e desembarque de Santos e São Vicente. Chegamos em uma linguagem visual que deu para passear por tudo que a gente precisava mostrar de informação de uma maneira visualmente bonita, agradável, legal. Durante a visita, o prefeito de São Vicente comentou os avanços das obras na cidade. Esse grafite vai embelezar todo o trecho de obra, mas o que mais nos alegra é a obra como um todo, né? O VLT é uma realidade. Na cidade de São Vicente está indo muito bem. Em Santos, as obras no trecho entre os canais 1 e 3 na Avenida Francisco Glicério ainda não começaram. O Ministério Público pediu a paralisação dos trabalhos, alegando que houve alteração no traçado original. Uma nova reunião com a MTU está marcada para a próxima semana para a apresentação de um novo estudo sobre a implantação do VLT. O presidente da MTU garante que a primeira fase será entregue na data prevista. Garantimos que em junho de 2014 o primeiro trecho vai estar pronto. O investimento total para a implantação do VLT é de mais de R$1 bilhão. 22 trens vão atender 70 mil usuários por dia. Bem, aí está a reportagem e a garantia do presidente da MTU de que em junho do ano que vem, portanto, bem menos de um ano, antes da Copa do Mundo, portanto, a primeira fase do VLT estará concluída, apesar dos problemas, enfim, levantados, apontados pelo Ministério Público, a paralisação da obra ali na Francisco Glicério, enfim. Deputada Maria Lúcia Prandi, como é que a senhora está acompanhando a obra do VLT? Bom dia e muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal. Bom dia, Chico, obrigada pelo convite, bom dia, Marcos Vinícius, todos aqui os funcionários, jornalistas que auxiliam a Paula
nesse programa e meu bom dia especial aos telespectadores. Bem, Chico, essa novela do VLT, ela começou em maio de 1999, quando o trem intrametropolitano TIM foi desativado. Você sabe, acompanhou, tem uma luta histórica em relação ao VLT. Penso que ele se tornará realidade agora, até por conta que terá ajuda do governo federal de 400 milhões de reais do PAC Mobilidade Urbana. O que eu lamento é que realmente essa mudança de traçado, essa mudança não foi devidamente discutida, apesar de algumas audiências públicas, mas é o mesmo secretário ainda, o Jurandir, secretário de Transportes Metropolitanos, com o qual conversei inúmeras e incontáveis vezes. Eu penso que o VLT começa incorretamente. Ele deveria iniciar na área continental de São Vicente, que é a população mais necessitada de transporte nesse sentido, para vir à área insular, não na Ponte dos Barreiros, deveria começar antes. Esse traçado aí pela Conselheiro Neves é meio complicado, mas o importante é que efetivamente ele saia, vamos acreditar, torcer, para que ele seja inaugurado, mesmo às vésperas da eleição, para a propaganda do atual governador, mas é uma necessidade. E lamento que ele tenha demorado tanto para se tornar realidade. E essa primeira fase virá da Ponte dos Barreiros até a Avenida Conselheiro Nebias, em Santos, na altura ali da Francisco Glicério. Marcos Vinícius, bom dia. Marcos, obrigado pela presença. Como é que você está acompanhando a questão do VLT? Bom dia, Chico. Bom dia, Maria Lúcia. Bom dia aos telespectadores. Olha, Chico, a palavra é essa mesmo, uma novela, só que é uma novela com contornos mexicanos, porque a gente precisa, como foi comentado, guardar essa declaração do presidente da MTU, que vai entregar em junho, às vésperas da eleição, em junho de 2014. Eu duvido, porque tem todo o imbróglio jurídico, né? É o mesmo presidente da MTU que disse desconhecer que os canais eram tombados, né? O mesmo sujeito que está aqui toda semana, ele vem à Baixada Santista toda semana visitar, e a visita vira uma conversa aí com a mídia e tal, né? Mas a gente não tem, os prazos não estão definidos, né? Não se decidiu traçado nas ruas, até questões menores como feiras livres, né? Sim. Como é que a gente vai colocar o VLT numa avenida como a Conselheiro Nebias, por exemplo, né? Então, o prefeito de São Vicente está mais confortável porque está andando do lado de lá. Aqui em Santos é só conversa, só negociação e conversa e diálogo e o que a gente vê ali na Francisco Glicério é areia e um monte de gente parada. Marcos, me permita, na Conselheiro Nebias, que você fez referência, é a segunda fase. Porque a primeira fase vem até a Conselheiro Nebias, para ali com a Francisco Glicério. E a segunda fase é no sentido do centro histórico de Santos, indo pela Campos Melo e retornando pela Conselheiro Nebias. Exatamente. Quer dizer, vai ser uma fase difícil essa. Trem vai chegar até o mercado municipal e depois retorna pela Conselheiro. Ali, vai ter que discutir um monte de coisas. Um dos traçados da época que discuti com o secretário Jurandir, ele sairia da Ana Costa, iria na direção ali no Canal 1, próximo a Santa Casa, que ele diria que ali atenderia a questão hospitalar, que tem a Santa Casa, a Beneficência Portuguesa, um número significativo de universidades, e eu não sei, de repente muda tudo, então não dá para entender, quer dizer, anos e anos. Eu brincava sempre com o Jurandir, ele tinha resistências ao VLT. Eu dizia que ele tinha um trauma, porque ele fez um em Campinas que não deu certo. Então, ficou meio traumatizado com essa história. Mas eu penso que os prefeitos devem ser ouvidos, a população deve ser ouvida, porque são obras muito caras, que têm que ficar para sempre, e elas têm que trazer realmente benefícios para a população. Mas quero parabenizar a ideia dos grafiteiros, porque uma obra sempre enfeia a cidade, né? E todo mundo fica mal-humorado. E a arte sempre embeleza, né, professor? Você que é professor de artes, então isso é muito interessante também. E a questão, Chico, é que a obra está andando, mesmo em São Vicente, né?
E está andando sem que se discuta o projeto como um todo, quer dizer, fica se discutindo pedaços, né, sem ter uma ideia macro do que vai acontecer. Então, é possível que durante esse caminho da obra, com perdão do trocadilho, né, tenha que se desfazer coisas que estão sendo feitas agora, ou seja, dinheiro que vai para o ralo. Professor Marcos, pode ficar como a ciclovia da Francisco Glicério, né? Põe a ciclovia no meio, põe a ciclovia do lado lá, põe para lá, põe para cá, quer dizer, falta de planejamento. E gasta-se dinheiro. Tempo houve para tal. E falando em mobilidade urbana, falando em transporte, enfim, há uma outra questão que também gera muita polêmica aqui em Santos, que é a questão do túnel sob o estuário, ligando Santos a Guarujá, que depois de 7 traçados, o que a Dersa acabou optando foi exatamente esse que implica em desapropriações de dezenas, centenas de moradias em Santos e em Guarujá, nos bairros, no caso de Santos, nos bairros do Estuário e do Macuco. E está gerando muita polêmica, a população está inconformada com isso. Como é que a senhora está acompanhando essa questão do túnel especificamente, deputada? Olha, tanto a deputada Thelma como o vereador Evaldo têm participado de reuniões e audiências públicas, né, com a população envolvida. O túnel é outra novela, né? Já prevista, a sua construção foi prevista já por Prestes Maia. Então, essas questões não podem ser vistas apenas tecnicamente. Qual é o melhor traçado? Mas quais as implicações sociais que esse traçado pode trazer. Sim. Então, nesse sentido, por exemplo, as casas populares ali do Macuco, mesmo que as pessoas sejam indenizadas aos níveis de mercado, mas uma casa ali, ela vai ser insuficiente, o valor dela, para a pessoa comprar sequer um apartamento. Há muitas pessoas idosas lá, aposentadas, que, mudando, não teriam condições de pagar um condomínio, uma série de coisas. E tem o aspecto da tradição, né? As pessoas da familiar. É uma comunidade, foram construídas na época de Getúlio Vargas ainda. Quer dizer, tem um valor histórico, inclusive, para a nossa cidade. Então, eu penso que tem que ser discutido e encontrar uma alternativa mais não seria melhor, eu coloco à mesa, o Marcos, não seria melhor essa ligação, uma ligação econômica, portuária, na Lemoa, na entrada da cidade, no sentido de se aproveitar, inclusive, o tráfego de caminhões, de desviá-lo exatamente para... Olha, em tese sim, Chico, em tese sim, mas a gente tem o típico cenário de que é muito palavrório e não vai acontecer. Não precisa ser médium ou vidente para dizer que não vai acontecer. Essa ideia do túnel é desde 1927, quer dizer, a cada 10 anos, um ano antes da eleição, alguém levanta a bandeira, né, com um novo traçado, aí gera uma discussão, gera uma comissão. Né? E aí ficou muito claro, por exemplo, que a Dersa fala uma coisa, o prefeito de Santos fala outra. Né? Ou seja, até nesse comecinho do jogo de cena, a gente não tem uma conversa efetiva. Né? Para desapropriar centenas de moradias, isso leva muito tempo. Né? Isso é uma discussão gigantesca que vai interferir num ponto importantíssimo da cidade. Né? E aí fica um ano antes da eleição, faz uma reunião, aí vem um técnico e fala alguma coisa, aí o político responde outra, e ao mesmo tempo que a gente tem o VLT, né? E quando a região tem problemas muito mais urgentes do que a gente ficar pensando no túnel que não tem projeto, prazo, custo, absolutamente nada. Olha, Marcos, eu acho que tem uma animação bonita na televisão. A animação é bonita. Mas é igual a maquete, né? A gente tem uma maquete em 2010. Eleitoral aí, mas mesmo assim, eu sou mais otimista. Eu concordo com o Chico. Nós precisamos, na verdade, de 2 ligações secas para Guarujá. Uma, sem dúvida nenhuma, seria para Lemoa, para o transporte de carga. Econômica. Essa seria até talvez mais fácil, eu diria, né? Claro. Incomodaria menos a população. E a outra, porque realmente a questão de Santos-Guarujá, essa travessia é arcaica.
Agora, o marketing político eleitoral, ele foi feito com a questão da ponte. O atual prefeito de Santos, quando se elegeu deputado estadual, pela segunda vez, né? Aqui ficou passando num shopping da cidade a maquete da ponte, absolutamente inviável, porque Nova York, o mundo todo, vários países estão implodindo pontes por conta da altura dos navios, que cada vez é mais alta. E aí começou a história do túnel. Eu penso que a gente tem mesmo que se dedicar, a discutir, a forçar, porque nós não podemos perder a oportunidade histórica do governo federal, do governo Dilma, de auxiliar, de colocar recursos extremamente significativos para essas grandes obras. Então, eu penso que tem que se discutir melhor, mas ele pode e deve se tornar realidade. E até, né, uma ideia que tem que ser melhor discutida para a preservação das casas populares, um tombamento. Então, é uma proposta, né, do vereador Dr. Evaldo, que também acredito, porque quando você tomba também, depois você inviabiliza que as pessoas possam alterar a fachada, mas de qualquer maneira é uma luta significativa para a preservação. É inegável, sem dúvida, é importantíssima essa ligação seca sobre o estuário, acho que ninguém discute. Mas eu acho que o traçado hoje é um traçado que prioriza a mobilidade urbana, o VLT, ciclovia, o pedestre, o automóvel de passeio. E a questão portuária, como fica? Então, portanto, o viés econômico, né, é muito mais importante nesse momento, e nós resolveríamos também o problema dos mega congestionamentos, esse tráfego intenso de caminhões, 10 mil caminhões por dia. Eu acho que essa questão deveria ser priorizada. Nós vamos, deputada, para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 30 de setembro, e hoje nós estamos recebendo com muito prazer a ex-deputada estadual Maria Lúcia Prandi, cientista, política, educadora, que é do PT, Partido dos Trabalhadores, e o colega jornalista Marcos Vinícius Batista. E neste bloco, deputado, eu gostaria de começar lhe apresentando uma pergunta formulada pelo nosso telespectador, sempre participante, Uriel Vilas Boas. E ele faz uma pergunta à senhora, deputada, nos seguintes termos. A senhora não acha que está faltando uma unidade maior entre os movimentos sociais de esquerda em nossa região? E falo do sindicalismo, da área estudantil, de movimentos sociais. Como superar as divergências pessoais nesse caso?
Oi, Uriel, é um prazer, né? Nós temos estado juntos em várias lutas lá no Fórum da Cidadania, do Comitê da Mobilidade Urbana, das manifestações de junho de 2013. Olha, Uriel, o movimento social no mundo todo e sindical teve um certo refluxo, né? Isso se deu por conta do projeto neoliberal. Agora, as divergências, eu penso que elas podem e devem ser superadas na ação. Quer dizer, quando você tem um objetivo, esse objetivo está claro. Então, um movimento de moradia, qual é o objetivo dele? É garantir a moradia, a habitação de diferentes formas, ou financiamento público, ou através das demandas dirigidas. Então, o movimento sindical... me espanta a declaração do Paulinho da Força dizer que a presidenta Dilma é inimiga dele. Ao mesmo tempo, Uriel, eu penso que os sindicatos, né, ficaram em parte fragilizados com todo esse processo de privatização. Você que foi presidente dos metalúrgicos sabe o que era aquele sindicato antes da privatização da Cosipa, mas você tem toda a razão, as divergências elas devem ser afastadas e o objetivo maior é realmente a organização da classe trabalhadora, de toda a sociedade, para que a gente possa avançar politicamente e garantir mais conquistas. Mas é na negociação, na discussão que isso se resolve. Professor Marcos. Bom, Chico, embora não tenha passado-se muito tempo, mas eu tenho saudades de junho de 2013, né? Porque foi um momento, como disse a Maria Lúcia, em que havia um objetivo claro. Mesmo que fosse apenas uma cortina de fumaça, que era a questão dos 20 centavos, né, que se discutiu o transporte público. E aí, aqui em Santos, ao contrário de alguns lugares do país, né, houve um esvaziamento desses protestos depois de julho para cá, né? E a gente tem uma série de outros problemas sociais que mereceriam uma discussão nas ruas e tal, né? Sim, sempre haverá divergências dentro dos movimentos sociais, né, porque há várias correntes, é saudável dentro do processo democrático. A questão é que muitas vezes, dentro de certos movimentos sociais, movimento estudantil, por exemplo, a gente vê discussões individuais acima das discussões coletivas. Isso gera divergências, gera às vezes alguns retrocessos, né? Mas é fundamental que a gente não perca a oportunidade histórica dos movimentos de junho de 2013, para que você tenha uma discussão de outras pautas sociais importantes, porque ficou provado que a classe política tremeu nas bases diante do movimento nas ruas. Quer dizer, em todas as cidades da região, de congelamento à redução de passagens e outras medidas políticas, né? Essas medidas aconteceram porque houve manifestações nas ruas, os jovens estavam lá, né, depois estendendo-se a várias faixas etárias. Então, assim, eu tenho saudades de junho de 2013. Deputado, na esteira dessa discussão, nós teremos no dia 10 de novembro deste ano, eleição no Diretório Municipal do PT de Santos. E a senhora é candidata por uma das chapas e com oposição de um outro candidato, o arquiteto Rafael Ambrósio. Rafael Ambrósio, que inclusive já está convidado para participar aqui do programa e expor a sua plataforma, assim como a deputada Maria Lúcia vai fazê-lo agora. Deputada, por que razão a senhora resolveu disputar a direção do PT municipal? Olha, eu queria retomar a questão do Marcos Vinícius, essa questão do movimento, né, das manifestações de junho de 2013. E o PT já entendia que estava afastado, um pouco afastado da juventude. Mas isso já há algum tempo. Tanto é que no 5º Congresso do PT, ocorrido há 2 anos atrás, já ficou estabelecido que 20% da composição dos diretórios tem que ser
de jovens até 29 anos. É a nossa classificação aí, segundo outros critérios. Então, veja, já no sentido, né, da juventude participar, inclusive, das decisões partidárias, no mínimo com 20%. As manifestações de junho mostraram uma pauta objetiva, que era o movimento do passe livre, e diversas outras insatisfações. E essas insatisfações, vamos dizer, de certo modo, elas não foram canalizadas. Então, não está bom do jeito que está a representatividade política, não estão contentes com os partidos como são. Uma série de descontentamentos. A presidenta Dilma rapidamente fez essa análise e propôs mudanças como a convocação de um plebiscito, tudo isso. Então, ao mesmo tempo, eu penso que essas manifestações, né, nós não podemos interferir na pauta dos jovens, mas têm que ser canalizadas para algumas ações específicas. Por exemplo, combate à corrupção. Sim, no estado de São Paulo temos um caso super escandaloso de corrupção, que é a questão dos trens do metrô, que não se consegue montar uma CPI. Então, a gente tem tido algumas manifestações dirigidas à Assembleia Legislativa ou a alguns lugares para que se investigue isso. Agora, voltando à sua pergunta, Chico, eu disputo a presidência do PT junto com o Rafael Ambrósio, e o PT tem um ritual, né? Regras bastante rígidas, teremos debates internos e a gente não quer fazer dessa disputa. Aliás, nós queríamos fazer aqui no programa, mas não pudemos. A gente não quer fazer dessa disputa, por essas que é uma do questão PT. interna, mas dada a importância do Partido dos Trabalhadores, que é o partido da Presidenta da República, isso acaba tendo, vamos dizer, né, um eco na cidade. Eu resolvi disputar porque eu entendo, Chico, que nós precisamos renovar o PT. Mas quando eu digo renovar o PT, é renovar a ação do PT. Nos últimos 4 diretórios foram eleitos por consenso. Isso causou uma certa acomodação no PT, dentre outros inúmeros problemas. Então, eu acumulei experiência, tanto na vida através de eleições, como na vida partidária, já presidi o PT de Santos, fui membro do diretório estadual, da executiva estadual, do diretório nacional, e me sinto com disposição, vontade, determinação para voltar ao DNA do PT. De maneira diferente, né? Hoje você não faz reuniões de 5 horas que ninguém aguenta, mas você tem as redes sociais, você tem muitas formas e o PT não pode ficar, tem que estar presente, como sempre estivemos em qualquer luta, em qualquer ação correta, e é isso, informar a militância, estar junto com a militância, que é o nosso maior patrimônio, que é a militância do Partido dos Trabalhadores. E um partido não se organiza no ano de eleição. O ano de eleição é o ano da colheita. E eu me disponho, né, a essa tarefa, com todo o respeito ao Rafael. Vamos ter uma disputa ética, com propostas. A minha proposta é essa. Então, eu não vejo que seja uma disputa entre o tradicional e o mais novo, até porque o PT é o mesmo. Papéis diferentes em diferentes situações. Rafael é hoje membro da Executiva Municipal, responsável pelos setoriais, que tivemos algumas dificuldades. Então, há espaço para todos, porque as chapas, de acordo com a sua votação, tem os membros no diretório. Então, a chapa que tiver 20%, tem 20% dos membros do diretório, que tiver 30%, 40%, então será uma plural e democrático. Marcos. Eu queria perguntar para a Maria Lúcia o seguinte, a senhora falou em acomodação, né? E nas últimas 2 eleições municipais, elas foram decididas no primeiro turno, né? A senhora disputou em 2008 e a Thelma em 2012, vitórias do Papa e do Paulo Alexandre. Como mudar esse cenário para os próximos 3 anos, para que o Paulo Alexandre não se reeleja, e como também pensar na questão da militância, que hoje o partido tem 2.500 filiados,
É possível pensar em crescer essa militância? Olha, o número, Marcos, ele não é a principal questão. Nós temos diretórios que têm 9 mil, 10 mil filiados. O PT já teve um momento de disputas não muito éticas, houve um inchaço. Para isso, o PT tomou providências. Ninguém vota se tiver menos de 1 ano de filiação. Então, a disputa que está ocorrendo hoje, as pessoas tinham que ser, aliás, nesse caso, foram filiadas até 10 de novembro do ano passado, sim, que é 1 ano antes da eleição. Sim. Tiveram que fazer um batismo, que a gente chamou, que é um curso de bem-vindo. Então, o número de filiados, no PT de Santos, ele nunca foi assim, a não ser nos momentos ruins de disputa, que houve esse inchaço. Se nós conseguirmos dar conta de organizar, de informar, de ouvir, de tornar os 2.000 e poucos militantes realmente militantes o tempo todo, eu acho que já será um grande ganho. Municiar a militância de informação. O PT hoje não tem sequer um informativo. Ainda ontem encontrei uma amiga e ela falou, eu vi a TVNBR, a presidenta está fazendo tanta coisa e o PT não manda nada para a nossa casa, estamos sem informação. Então, eu acho que nós temos esses instrumentos e é esse o meu objetivo. Quando eu fui presidente do PT, naturalmente, em outro momento, a história nunca se repete, mas consegui, tenho diálogo com todas as correntes, de modo geral, até com a sociedade, também com a juventude. Então, é juntar força e iremos realmente crescer. Deputada, a senhora falou que o que a leva a disputar a eleição no PT é a renovar a ação, foi o que a senhora disse. E renovação é a palavra de ordem da chapa que lhe faz oposição, certo? Até o arquiteto Rafael Ambrosio fala muito nisso, uma oxigenação do PT, novas práticas, enfim. Na verdade, o que vai diferenciar nesse debate que vocês vão fazer? Quer dizer, o que vai diferenciar uma proposta da outra? De um lado, a sua experiência, a senhora é apoiada pela deputada Thelma de Souza, que aqui no programa Jornal em Foque manifestou esse apoio incondicional à sua candidatura, apoiada também por um vereador, o vereador Evaldo Stanislau, em contrapartida que o outro vereador da bancada do PT, Adilson Júnior, apoia a candidatura de Rafael Ambrosio. O PT não está muito dividido, não pode sair ainda mais dividido, fragilizado dessa disputa? E só queria emendar, não vai ficar nessa disputa do diretório uma imagem de conflito de gerações mesmo, até por conta da diferença de idade? Sim. Olha, eu acho isso profundamente lamentável, que diante, realmente de uma... Porque são as mesmas pessoas da minha idade, ou pouco mais novas, ou até mais velhas, que também apoiam o Rafael Ambrosio. Então, de repente, porque ele é mais jovem, isso não significa efetivamente uma renovação. A renovação se dá na prática da ação, como eu disse. O que nos diferencia, eu acho que é a capacidade de diálogo com todas as correntes do PT, a minha inserção na sociedade, que, na verdade, fruto de 4 mandatos consecutivos de deputada estadual, uma interlocução com diversos segmentos, com as forças políticas, a minha interlocução também com as instâncias partidárias, muito mais fácil, então. E o PT, se por um lado ele tem buscado nomes novos para disputar eleições externamente, mas internamente nós temos como principal candidato vários candidatos a presidente estadual e todos com experiência. A grande maioria está apoiando o Emídio, sim, tanto eu como a chapa do Rafael. Para presidente nacional, o Rui Falcão. O Rafael não, apoia o Paulo Teixeira. Então, na verdade, eu penso que nós vamos aí ter não é uma disputa, nós vamos ter debates, isso vai construir realmente uma proposta. Não há diferenças essenciais entre nós. E eu penso que é a experiência e a disposição que vai fazer com que eu possa ter um mandato mais vigoroso, né? O partido sai fortalecido dessa disputa? Sai, Chico, porque, como eu te disse, as 4 últimas gestões do PT,
elas se deram por consenso. E houve uma acomodação. E não deu certo, o consenso não deu certo. Não, então. Quando você tem o consenso, o que acontece? Vai um número mínimo de filiados para votar. Todo mundo a favor, está tudo certo. Porque, sabe, ninguém faz aquele esforço de dialogar com o militante, de conversar, de discutir com ele. Então, eu acho que essa disputa nesse parâmetro político e ético, que eu tenho um enorme carinho pelo Rafael Ambrosio, ele sabe disso, foi candidato a vereador, estive presente em várias atividades dele, tem uma bela história junto ao movimento de habitação, através da Ambienta. Então, eu acho que será bom para os militantes. Eles estão gostando, que estão falando assim, agora, né, a gente está tendo mais informação, tá legal. Tá bom. Deputado, peço sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 30 de setembro, e hoje nós estamos recebendo com muito prazer a ex-deputada estadual, cientista política, educadora Maria Lúcia Prandi, do PT, Partido dos Trabalhadores, e o colega jornalista, professor Marcos Vinícius Batista. E continuando falando sobre política, deputada, neste bloco, uma pergunta bem objetiva. A senhora foi deputada estadual por 4 mandatos, foi candidata a deputada federal, enfim, foi vereadora, presidente da Câmara, sua trajetória é muito conhecida, sempre com mandatos. A senhora pretende disputar a eleição do ano que vem? Voltar, por exemplo, à Assembleia Legislativa ou disputar a Câmara Federal? Olha, como dizia minha mãe, cada dia com a sua alegria, né? Ou com a sua agonia. Ou com a sua agonia. Eu prefiro a alegria, que a vida tem me dado muitas alegrias. Hoje meu principal foco é a eleição, né, do diretório do PT. Eu sou a 3ª suplente do Partido dos Trabalhadores ao nível da Câmara Federal. Acredito que o PT tenha que ter candidaturas fortes na região. É uma região importante, já tivemos 4 deputados, 2 estaduais, 2 federais. Sim. E é preciso reorganizar bem o partido para que a gente, e a região, para que a gente possa fazer essa disputa em melhores condições.
E está todo um quadro, está sendo montado ainda, né, Chico? Tanto ao nível do PT, como dos outros partidos. Então, a gente está aí na luta sempre, permanente. O melhor papel que eu tiver que cumprir, o farei com muita alegria. Tá certo. Professor Marcos. Maria Lúcia, eu queria entrar numa questão específica do PT. O PT sempre me chamou a atenção por se diferenciar dos demais partidos num aspecto que é a questão de gênero, né? Que historicamente o partido sempre teve mulheres à frente, né? Inúmeras vereadoras, Sueli Morgado, Cassandra, Luzia Neoft, Sueli Maia, a senhora, Maria do Socorro, né? Maria do Socorro, a Mariângela Duarte, a Thelma, uma lista Sueli imensa, Maia, né? Mas atualmente na Câmara de Santos não há nenhuma mulher do PT, né? E aí a gente tem uma única prefeita, né? A Márcia Rosa de Cubatão. Como é que a senhora, candidata ao diretório, pensa essa questão de gênero para, por exemplo, a formação de novas candidatas ao Legislativo Municipal? Olha, então, Marcos, isso daí é essencial. O PT resolveu burocraticamente, vamos chamar assim. O mesmo Congresso que decidiu sobre o percentual de jovens e das etnias, determinou 50% do diretório hoje, qualquer instância municipal, estadual e nacional, tem que ser do gênero feminino, mulheres. Porque compreendeu que nós estávamos perdendo essa luta histórica que é de fundamental importância. Não basta participar do diretório, você tem que estar preparando as mulheres, incentivando para que elas façam a disputa política. Por exemplo, eu estou lá na Fundação Perseu Abramo, onde nós temos belíssimos e fantásticos cursos que a gente chama de jornadas de gênero, sobre gênero, para justamente formar, incentivar as mulheres a participar das eleições. Então, como presidente, eu pretendo dar uma atenção especial a isso. Por outro lado, o próprio Partido dos Trabalhadores, embora por pressão das mulheres tenha tomado essas decisões, nas eleições não tem dado a devida atenção às mulheres. Haja vista que nós temos uma única deputada federal, que é a Janete Pietá. Agora também a Yara Bernardi voltou, né? Estava suplente, ela já foi deputada e voltou. Nas eleições municipais nós conseguimos avançar um pouquinho mais. Garantimos um material específico para todas as candidatas mulheres. Então, eu penso que poderei contribuir bastante como presidente nessa questão. É difícil ser mulher na política, você enfrenta diversas barreiras. A Baixada Santista sempre teve um número significativo de mulheres, como você bem lembrou. O Altino Dantas dizia que é reivindicar cota para homens, né? Mas é isso, estamos aí patinando, é preciso reforçar esse time aí das mulheres para que possamos elegê-las e que atuem em diferentes ações na sociedade, né? Deputada, e ainda com relação às eleições gerais do ano que vem, e vinculando a decisão recente do Supremo Tribunal Federal acerca do mensalão, um julgamento que causou muita polêmica e a decisão acabou repercutindo muito mal junto à população, junto à opinião pública. Eu lhe pergunto, a senhora acredita que o prolongamento do julgamento do mensalão, que certamente avançará até as eleições do ano que vem, a eleição gerais de 2014. Esse prolongamento, esse adiamento da decisão, pode acabar afetando de alguma forma, prejudicando o PT e a candidatura da presidente Dilma? Olha, Chico, isso já foi tão explorado, né? Já a mídia, setores da mídia foram ao limite. Mas pesquisas demonstram que, na verdade, a população não está muito preocupada com isso, não. Ela está mais preocupada com a sua situação de transporte, de emprego, de renda, que, aliás, tem melhorado bastante, mas ainda precisa melhorar mais. De qualquer maneira, eu penso que há um desgaste, sim, haverá um desgaste, principalmente em alguns setores médios da população. Eu lamento, né, que isso tenha sido utilizado dessa forma. A gente tem uma condenação no mensalão tucano já
ex-presidente do Banco Rural, e hoje os jornais trazem que o mensalão lá em Minas só será julgado em 2015, porque houve um processo diferenciado. Lá foi desmembrado, enquanto que do PT não lá começou nas primeiras instâncias. Mas a população ela tem demonstrado que ela está compreendendo melhor essa situação, né? Não estou dizendo aí que não é preocupante, que não houve erros, nada disso, mas ela se sentiu também muito, sabe quando querem fazer demais a cabeça? Quer dizer, eu estudei isso no período de 2005, eu fiz uma análise das revistas Veja e Época. E por que estudei isso? Porque foi a época da campanha do desarmamento, do referendo. Então, a Veja era contra o desarmamento, a Época a favor. E o que elas tinham em comum? As duas cobriram, segundo os teóricos, e você sabe, Chico, que você é professor, o verdadeiro escândalo político. Então, é um estudo importantíssimo de mídia, sabe? Então, acho que a população está sentindo, chega, já entendemos, vão ser presos hoje, amanhã ou depois, mais um dia serão. É importante lembrar que estão condenados, foram condenados, portanto. O que se discute agora é a questão da pena, como se vai para o regime fechado, regime aberto. Né, falecido recentemente, quando ele foi acusado, depois inocentado, mas saiu logo do governo. Ele me dizia na época: Maria Lúcia, no Brasil é assim, a mídia coloca que você é culpado, mesmo que você prove a sua inocência, você fica marcado para sempre. Muitas vezes, lamentavelmente, isso pela acontece. Mídia, ela julga e condena. Né? Marcos. Maria Lúcia, um dos marqueteiros do PSDB, ele deu uma entrevista recentemente à Folha de São Paulo, na qual ele dizia que realmente na campanha, na última campanha presidencial e na próxima, com o Aécio, o mensalão, em linhas gerais, no Brasil, ele não tem impacto. Tanto que eles, do PSDB, não estariam pensando em trabalhar isso dentro da campanha. Por outro lado, muitas vezes a região da Baixada Santista não segue exatamente o que se lê no Brasil. Tem uma postura um pouco mais conservadora, Santos tem uma postura um pouco mais conservadora no voto nas últimas eleições. É possível pensar, a senhora concorda ou não, com a ideia de que questões federais como o mensalão podem gerar algum impacto nas eleições legislativas para os candidatos do PT aqui na região? Olha, elas já geraram esse impacto. Tanto é que nós diminuímos significativamente nas últimas eleições, não só municipais, mas ao nível estadual e federal. E eu encontrava muitas pessoas na rua, amigas até, e diziam: Maria Lúcia, agora nem você, porque não é possível que vocês não soubessem de nada. Gerou um impacto muito grande, sim. Então, eu penso que nada como o esclarecimento, como a discussão, né? Os juristas vão estudar um dia como foi esse julgamento do mensalão. Não está tirando a responsabilidade e se houve erros. Mas você tem razão. Na nossa região pesou significativamente e pode ainda continuar a pesar, entende? Você tem razão. Deputada, olha, nós teríamos muito mais a conversar, mas a senhora sabe, nós somos limitados pelo tempo e estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, tá certo? Obrigada. Muito obrigado, deputada, pela sua presença. Marcos, muito obrigado pela presença. Agradeço mais uma vez pelo comentarista, o convite. professor Marcos Vinícius Batista e também a ex-deputada Maria Lúcia Prandi. Eu agradeço muito a Paula Paparelli, a toda a equipe e especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir das 8h05. E a reprise deste programa será hoje às 17h aqui pela Santa Cecília TV. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.